Fala pessoal, tudo bem com vocês? Investidor Consciente por aqui. Pessoal, vamos fazer uma análise aqui básica para vocês, mas tão importante quanto todas as análises que eu trago aqui para você. É algum destaque que eu estou acompanhando. Eu gosto muito de acessar essa plataforma aqui, ó, para você ter essa informação e acompanhar. E aqui dentro dela, eu gosto de olhar como que foi a performance, conforme vocês podem ver aqui, ó, das ações dos últimos 7 dias, 3 meses, 1 ano e até 5 anos, eu tenho esses dados disponíveis, né? Para não ficar o tempo todo procurando e a gente ser mais prático. E aqui eu tenho alguns destaques aqui. Eu tenho aqui a Desk, que subiu 24%, pessoal, em 7 dias. Então, isso aqui chamou minha atenção, é sobre esse ativo que eu vou falar para você aqui, de uma forma bem objetiva, aquele vídeo rápido para você que é investidor da Desk, para você entender como que tá os fundamentos, principalmente a análise quantitativa desse ativo, ok? E também nós temos aqui a Qualicorpus, que inclusive, pessoal, aqui no canal Investidor Consciente, aqui eu vim aqui, fiz um post aqui, sempre eu estou colocando algumas informações aqui com relação a ativos, da Qualicorpus. Você que é inscrito no canal, você pode vir aqui dar uma conferida, tá? Alguns alvos aqui de FIBO que eu coloquei ali, uma projeção de FIBO, e ela vem com lucro líquido ali, bem bacana e tudo mais. Eu conto com você para deixar sua curtida aí, seu comentário, para que eu possa continuar encaminhando esse trabalho. Se inscreva, Investidor Consciente, aí nós estamos à disposição, tá bom? Bom, diante desse cenário aqui, 24% de alta, em 7 dias, então chamou bastante a minha atenção. Logicamente que se a gente pegar aqui, pessoal, a gente vai ter alguns ativos aqui que performou muito mal também. Por exemplo, a Marfrig caiu 26%, a Cine3 caiu 22%, Cosan caiu 20%, mas já está recuperando aí, daqui a pouco atualiza, né? Mas eu acho que questão da Cosan, tome muito cuidado, vai ter uma volatilidade muito grande aí, mas vai fazendo seu gerenciamento aí para lidar com essas volatilidade, fazendo com que elas se tornem oportunidade. Beleza, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, ó, o gráfico, né? Essa linha amarela aqui é o lucro líquido. A gente percebe aqui que a empresa ela fez a IPO recente, né? Se a gente observar esse gráfico. E a gente vê uma queda no lucro líquido aqui, nada assim absurdo, né? A coisa totalmente normal dentro do setor que ela está, como toda empresa está, certo? E a gente percebeu o que, pessoal? A gente já começa a perceber aqui que essa empresa ela teve uma queda aqui praticamente 78%. Depois, o que aconteceu, pessoal? Ela voltou a subir, né? Ela voltou a subir aqui, subiu 144%, agora caiu. Só que a gente sempre observa a questão do topos e fundos, né? Eu sempre estou falando para vocês para olhar topos e fundos. Se o topos e fundos é ascendente, se é descendente, para você dar uma olhada que isso pode antecipar uma movimentação de alta, ok? Bom, vamos olhar aqui agora um pouquinho de dados dessa empresa para a gente chegar a alguma conclusão aqui, se realmente está apresentando bons preços, o que está acontecendo com esse movimento. Olhando essa plataforma aqui, a gente percebe que o fluxo de caixa descontado, ele traz para a gente o quê? O valor intrínseco do ativo, certo? Ele faz uma estimativa de projeção de resultado e assim traz para a gente essa estimativa. Diante desses dados, entende-se que esse ativo está 39% descontado ainda, mesmo diante dessa alta. Entende-se que ele vale 16,73. No final do vídeo eu vou adicionar alguns indicadores que eu acho relevante aqui. Então, para 16,73, nós teríamos aqui uma cotação que iria buscar mais ou menos esses níveis aqui, né? Seria mais ou menos aqui. Então, nós temos aqui uma grande possibilidade aqui de ter um ganho real ainda, né? Vamos dizer assim. Aqui nós temos aqui um histórico de cotação. Se a gente olhar, o ativo vem apresentando um histórico bacana, tá tudo verde aqui. Quando fica vermelho, passa aqui para cima desse valor intrínseco, que é considerar essa linha, e aí ele não fica tão interessante. Mas algo a se observar, que é você entender que o valor intrínseco teve uma queda, né? E a cotação subiu um pouco. Então, assim, pouco atraente, tá, pessoal? Nesse momento agora, o ativo com relação a alguns dados. Vamos continuar acompanhando aqui, tá? Mas você que tem o ativo aí não há motivo para pânico, é motivo para você fazer seu gerenciamento de risco. Por quê? Quando você
faz o gerenciamento, estabelece um peso, com certeza, quando o ativo sobe bastante, ele vai pedir aporte, mas vai pedir menos aporte. Quando ele cai bastante, igual aconteceu aqui, estava 7 e alguma coisa, ele vai pedir mais aporte. Você fazendo isso, usando esse critério, você vai ter um preço médio melhor. E com isso você vai aproveitar bem mais e vai ter mais margem de segurança. É o que eu sempre defendo aqui para vocês. Bom, o ativo, pessoal, foi feito o IPO, tá? 21 de julho de 2021, captação de mercado 1,2 bi, setor de telecomunicação, tá? Preço da ação 10,25. E aqui vamos falar um pouquinho sobre lucro por ação. Nós temos aqui um lucro por ação que era de 23 centavos, atualmente está 75, chegou a bater máximos ali. E nós estamos vendo uma cotação performando abaixo do LPA, tá? Ok. Se a gente pegar aqui o fluxo de caixa livre da companhia, a gente vê um fluxo de caixa livre negativo, né, pessoal? Podendo até ficar positivo aqui, mas é muito bom quando você pega uma companhia que tem um fluxo de caixa positivo, tá, pessoal? No caso dele aqui está negativo, então um ponto de atenção é para você, ok? Se a gente pegar aqui a quantidade de ação em circulação, a gente percebe que a empresa não fez agrupamento, desdobramento, é tudo tranquilo, tá? Tem uma quantidade bacana de ações. A gente pega aqui o resultado, a gente vê um lucro líquido, né, crescente, tá? Fato, receita dele aqui, ó, corrigindo, é receita, tá, pessoal? Crescente. Isso é muito bom, tá, pessoal? Procura empresa ter esse lucro líquido, essa receita crescente. Além da receita crescente, você vai ter que buscar o quê? O lucro líquido também. A empresa tem que ter receita, mas tem que ter lucro líquido, tá? Então, nós temos aqui uma receita em alta e uma cotação lá embaixo, tá? Quando a gente vai olhar outros dados aqui, por exemplo, aqui, ó, o lucro bruto aqui, por exemplo, a gente percebe também que é crescente. E agora a gente vai para o lucro líquido. A gente também tem um lucro líquido crescente. É o lucro operacional crescente, certo? Olha, a gente vê o lucro operacional crescente. Agora vamos ver, de fato, o lucro líquido, tá, pessoal? O lucro líquido estava crescente, ele caiu um pouco e parou aqui, a cotação está bem aqui embaixo, tá? Então, nós temos aqui uma empresa que tem apresentado bons resultados. Um ponto de atenção é a questão do fluxo de caixa, livre, tá, pessoal? Nós temos algumas ponderações relevantes aqui para serem observadas, tá? Como dividendos, vamos olhar a questão dos dividendos, é classificado como dividendos inseguros, tá? O rendimento deles é muito baixo no dividendo, já vou mostrar para você também. Aqui, para você saber o que ela faz, atua como prestador de serviço de internet, empresa sediada em São Paulo, tá, pessoal? A empresa abriu 21 de setembro de 2021 o seu capital, a empresa atua principalmente no mercado de serviço, internet banda larga, tecnologia e fibra. Cliente desktop, a desk, né, no caso é desktop. 16 mil quilômetros de rede de fibra, possui clientes ativos em 53 cidades no interior de São Paulo. Um dos objetivos da empresa é democratizar o acesso à internet, atendendo a pequenas localidades, ou seja, ela vai buscar onde as outras companhias não estão buscando, ela vai tentar atender essa demanda, tá? Quando a gente olha aqui a receita, a gente tem o quê? A gente tem uma receita crescente, conforme eu mostrei para vocês, e uma estimativa crescente. Lucro operacional também, lucro líquido caiu um pouquinho. A GEMAI tem receita positiva, tudo certinho aqui, né? Lucro por ação cresceu 7%, tem estimativa de alta, fluxo de caixa livre menos 37%, fluxo de caixa operacional menos 6%, tá? Aqui, a gente vê mais uma vez o fluxo de caixa livre, isso aqui é um ponto de atenção. É importante que tenha fluxo de caixa livre positivo. A margem bruta chamou muito a minha atenção, a margem bruta muito interessante e ela vem permanecendo, tá, pessoal? Margem operacional também tranquilo. A líquida abaixo de 10, tá? E aqui o fluxo de caixa menos 8. Nós temos aqui o ROI abaixo de 10 também menos 6 e o ROIC abaixo de 10 também, que é o retorno sobre patrimônio líquido aqui, né? E aqui o retorno sobre capital investido. Então tá aí também. A gente tem essa questão da pontuação aqui da dívida, uma dívida muito alta, tá? Aqui a plataforma classifica como probabilidade de falência, então é importante ter esse alerta aí, não ignorar. E você tem aqui uma dívida de 1,1 bilhão de reais, tá, pessoal? Então a dívida dela hoje da companhia. Se a gente olhar aqui, ela paga, aqui a dívida, tá? Tá lá, 1,40 bi. Ela paga juros muito alto aqui, né? Então acredito que tendo essa queda na taxa de juros, ela pode melhorar a sua performance aí, sobrar mais dinheiro em caixa e gerar mais valor para você, acionista.
Nós temos estimativas aqui, pessoal. A estimativa desse analista aqui é que a ação caia. Dessa segunda análise aqui, que ela busca ali 27% de alta, 13,6, e aqui R$21, 105% de vantagem, tá? Então, nós temos aí 3 analistas fazendo essa observação. Dividendos, como eu disse para vocês, paga pouco, tá, pessoal? Bem pouquinho mesmo. A empresa chegou a pagar um pouquinho aqui, ó, nesse nível aqui. Mas a média esse aqui é 4 centavos, alguma coisa, muito pouco. Aumentou aqui 27%. E é um de considerado dividendo inseguro. O valor gerado por acionista até o presente momento é menos 22%, tá, pessoal? A gente está vendo isso aqui. São os dados que eu consegui trazer aqui para você até o presente momento. Essa Unifique, eu fiz um estudo nela aqui no canal. É uma empresa bem interessante também. Convido você a dar uma conferida lá, tá? Vamos continuar aqui, pessoal. Então, os dividendos, a gente tem uma média aqui, pessoal, de 4 centavos, tá? Aqui a gente pega na média aqui, ó, a gente tem 4 centavos. Se a gente olhar aqui, ele pagou aqui mais ou menos, esse é o histórico, tá? Então a gente vê que é bem pouquinho, né? Não chega nem, muito pouco, pessoal. Então assim, aí eu já faço o cálculo para você aqui, já vou fazer, quando a gente olha aqui o histórico aqui, ó, então o preço teto de 42 centavos, tá, pessoal? A ação está cotada a 10,25. Quando você tem um preço teto positivo, isso aqui fica verde. Nós temos aqui o valor intrínseco de Graham. O valor intrínseco ele já tem uma vantagem aqui, uma margem de segurança de 35%. Nós colocamos 71 centavos de lucro por ação. Valor patrimonial por ação 11,99. A cotação está abaixo, né, conforme vocês estão vendo aqui. Então nós temos aqui um valor intrínseco de 13,84. Ok? Dito isso, pessoal, a gente vem aqui, vou adicionar para você aqui os nossos indicadores. Aqui a gente vê uma linha aqui, linha de tendência de alta, tá? Ela bateu aqui e voltou, conforme vocês podem ver aqui, né? Então, esse aqui que é sempre o ponto de atenção que eu peço vocês para darem uma olhada. E aqui eu coloquei aqui uma projeção de FIBO, né? Rompendo aqui os 9,79, ela pode buscar 11,21, 12 e o terceiro alvo 13,56. Geralmente, quando chega nesse terceiro alvo, há uma forte tendência do ativo movimentar para baixo ou fazer algum ajuste, algumas pessoas vão vendendo e tudo mais. Então, esse é o alvo aqui do ativo. Fique atento aí, batendo esse alvo, eu volto aqui e falo para você. Lucro líquido caiu um pouquinho. Próximo resultado, nós temos aqui, deixa eu ver o dia que nós temos próximo resultado, pessoal. Nós temos aqui daqui 43 dias, tá? Então, nós temos aqui, ó, Telefonia Brasil mantém conversa com a Desktop, ou seja, talvez este seja o maior motivo do movimento, né? Telefonia Brasil, a Vivo, tá, pessoal? Mantém conversa desktop, diz o presidente. Segue discussão no desktop sobre alguma eventual transação de operação de banda larga. Então, talvez seja isso. Confirma a negociação de compra da desktop. Então, há uma possibilidade de negociação aí da Vivo, tá, pessoal? Comprando o ativo. Aí, o que você tem que ver? Você tem que dar a devida atenção para ver se ela oferece uma segurança para você. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Nesse caso... caso os controladores venham vender o ativo, se você tem 100% de tag along, ela tem 100% de tag along. O que significa isso? O tag along, pessoal, nada mais é que uma medida, um mecanismo de proteção ao acionista minoritário, significa que o acionista receberá 100% do valor da ação no caso de venda da empresa. Geralmente, quando vende, o que eles fazem? Eles vendem por esse valor aqui, que é o valor patrimonial por ação, de 11,99, tá, pessoal? Então, isso talvez seja esse motivo que está ajustando a cotação. Se for 11,79, vai buscar esses alvos que eu te falei aqui e aguardar um parecer, tá bom? Vamos voltar aqui, deixa eu pegar aqui mais alguns dados. Bom, nós temos aqui estimativas, deixa eu ver a previsão aqui também, que eu gosto de olhar por aqui. Nós temos uma previsão aqui, muito parecida com a previsão da outra plataforma, mas nós temos uma previsão de queda, tá, pessoal? Na estimativa de resultado. Então, muito provavelmente, talvez essa cotação não se sustente, tá? Então, é importante você ficar de olho. No caso da receita também, a receita já temos uma estimativa crescente, tá? Então, é isso, pessoal. Quis trazer esse estudo para você. Achei muito relevante essa alta aqui. Achei interessante também agora essa informação que eu falei para vocês da Vivo. Talvez seja a motivação específica aqui, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, nós tivemos aqui um desdobramento também da companhia. Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço pela sua participação. Deixa aí comentários se tem algum ativo específico que você queira que a gente traga uma análise para você como essa, uma análise rápida.
E dependendo do ativo, a gente traz aquela análise mais aprofundada, como você faz por aqui. Ok? Um abraço, pessoal.